Amados, abra sua Bíblia lá em Provérbios 27, versículo 1. 27:1, na NVI traduz assim: não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos por cada oração, cada intercessão, cada louvor que foi entoado aqui, que foi realizado neste lugar. Nós te damos graças por isso, porque o Senhor já está nos abençoando, Deus amado. Já nos sentimos abençoados. Como é bom estarmos reunidos na igreja. Como é bom estarmos reunidos como teu corpo, celebrarmos o Senhor juntos. Senhor, te adorarmos, ó Deus, juntos numa manhã de domingo, Senhor. Senhor, como a bênção nisto que nós fazemos. Bênção para nós, bênção para nossa casa, bênção para os nossos filhos, ó Deus. Bênção para todos, ó Deus. E eu quero pedir que o Senhor abençoe aqueles que não puderam estar hoje, que estão online, que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, que o Senhor abençoe todos. Abençoe os nossos irmãos que neste mês de julho estão viajando com suas famílias, que podem viajar. Eu peço que o Senhor os abençoe poderosamente também, que eles tenham um tempo de qualidade junto com as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E na mesma sequência deste versículo, né? Não se gabar pelo dia de amanhã, eu queria ler Tiago 4, versículo 13, a partir do 13 com vocês. Eu sei que as irmãs sempre trazem água aqui para nós, são uma bênção, então é bom aqui, se puderem trazer água aqui para mim, eu agradeço. Eu sei que elas já devem estar providenciando, elas são uma bênção, mulheres de Deus. Tiago 4,13 diz assim: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais, ou vos gloriais, das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. A palavra jactância aqui é vanglória. É se vangloriar, é se ficar arrogante, soberbo com aquilo. Eu tenho isso. Então, amados, primeiro, obrigado, viu? Primeiro, eu preguei metade dessa mensagem numa segunda-feira recente aqui na igreja, onde haviam aproximadamente 20, 25 pessoas. Então essa palavra começou já há alguns dias. E preguei também uma parte dela há um tempo atrás, no início da pandemia, E esse tema, ele está relacionado sobre o tempo que temos de vida, sobre o tempo que o Senhor nos dá. E esse tempo deve ser usado de forma sábia. Amém? Precisamos usar esse tempo com sabedoria. E por isso que nós vemos nessa passagem de Tiago 4, 13 a 17, algumas lições importantes para a nossa vida. O primeiro versículo aqui, o 13, diz assim: ouçam agora. Então presta atenção. É o que o apóstolo Tiago está dizendo para nós. Presta atenção. Ouçam agora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Então, o que o apóstolo, primeiro, essa mensagem, ela é dirigida a todos nós, sempre. A palavra de Deus é dirigida, para todos nós em todos os tempos.
E Tiago foi inspirado a dizer isso e trazer esse ensinamento, né, que a gente fala também exortação, esse ensinamento, por causa de alguns mercadores que tinham na igreja de Jerusalém e que estavam agindo de forma arrogante. Eles estavam se gabando, se sentindo donos do mundo, donos do controle das suas vidas, como se eles tivessem o controle da vida deles. Por isso, então, ele, de uma forma precisa e oportuna, ele traz essa correção para eles, essa advertência. E, agora, o que, de uma certa forma, o que nós precisamos entender é que trabalhar e ganhar dinheiro não é pecado, é dever de todos. Então, quanto a isso, eles não estavam errados, todo mundo. Mas, no sentimento deles, como se fossem donos, é o que Tiago está chamando a atenção deles, como se eles tivessem um controle do dia de amanhã. Não é? E também, Tiago aqui não está chamando a atenção pelo fato de se fazer planos, senão alguém pode interpretar de forma errada, porque planejar não é pecado. Planejar é necessário. E ele está aqui chamando a atenção ao fato de fazer planos sem incluir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. E é dessa forma que aqueles homens agiam. E que nós podemos correr o risco de agir também assim. Fazer planos sem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E nesse texto ele fala sobre pretensões, né? Ele fala sobre a pretensão, primeiro, do tempo, hoje e amanhã. Então, uma coisa que precisa ficar clara para nós não somos donos do tempo. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Nós presumimos que sim. Mas não podemos afirmar se confiamos em Deus, se a nossa vida está nas mãos de Deus. Não sabemos. Não podemos, então... isso é uma pretensão. A pretensão com respeito às escolhas. Passaremos para esta ou aquela cidade. Como se fossem donos das suas vidas. E as pretensões que podem tocar a área da habilidade humana. Negociaremos, faremos negócio e ganharemos dinheiro, teremos lucro. Eles também não sabem se isso vai acontecer. Não tem certeza. Então, Tiago está chamando a atenção, se eu falar Paulo, irmãos, vocês entendam que eu estou falando de Tiago, tá bom? Que eu acho que eu vou acabar falando várias vezes. Nós gostamos muito do apóstolo Paulo. Citamos ele demais aqui. E eles estavam vivendo dessa forma, com essa pretensão. Vamos ganhar. Vocês lembram que na pandemia, né, muitos negócios fecharam. Na pandemia, as pessoas foram proibidas de fazer negócio, de uma certa forma. Até de trabalhar. Né? Não podiam ir nem para lá e nem para cá. Tinha que ficar todo mundo em casa. Eu lembro que na pandemia eu comentei isso, falei, irmãos, todo mundo igual. Se você tem pouco dinheiro, se você tem muito dinheiro, se você tem muitas propriedades, poucas propriedades ou nenhuma, e você tem muita, todo mundo em casa, sem poder ir para lugar nenhum. Sem poder ir para hotel, sem poder viajar. Todo mundo ficou igual. Quando veio a pandemia, né? Não teve diferença. Você podia ter o melhor carro do mundo, você não podia ir em lugar nenhum, ficamos parados um bom tempo, né? Então, e na tragédia do Rio Grande do Sul nem se fala. Quase que de dia para a noite a vida das pessoas, elas mudaram radicalmente, né? Vocês sabem quantos carros se perderam, quantos veículos se perderam nessa tragédia que houve o mês passado no Rio Grande do Sul? 200 mil veículos. 70% deles sem seguro. Então, isso quebra a perna de muita gente, né? 200 mil veículos em 7, 8 dias se perderam. Qual é a produção de veículos do Brasil anual? Alguém sabe? Quem estava naquele dia, eu falei. 150 mil veículos. Se perdeu 200 mil em uma semana.
sendo que 70% não tem seguro. Isso é um prejuízo. Eu não falo incalculável, porque alguns calcularam, né? Os bilhões de reais de prejuízo. Então, você pensa, não somos donos da nossa vida, não somos donos do dia de amanhã. Temos que depender de Deus para tudo. Amém? Podemos fazer planos, mas debaixo da vontade de Deus. Deus sabe o dia de amanhã. Versículo 14, ele ainda diz assim: qual é a sua vida? Né? O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco tempo e depois se dissipa. Então, Tiago está falando aqui do tempo de vida que temos. Nosso tempo voa. Né? Ele fala aqui sobre a brevidade da vida de cada um. Né? A pergunta e a comparação que ele faz se refere ao tempo que alguém pode viver e que passa muito rápido. Muito rápido. Eu lembro que muitos velórios que eu participei, muitos velórios, o meu sogro muitas vezes foi comigo. Quando ele era vivo, o meu sogro me acompanhava, era um companheirão meu. E o meu sogro estava ali, já, né? Ele faleceu com 80 anos, e eu perguntava para ele, no meio do velório, sempre usava ele como exemplo. Eu citava essa passagem, porque essa passagem eu citei em muitos velórios. E ele falava, Molina, falei assim, quantos anos você tem? Aí ele falava, 78, 79, eu falei, passou rápido? Ele, voando. Quantos anos você tem? Seja qual for a idade que você tem, você para agora e olha, passou voando. Teus anos de vida, você chegou nessa idade. Você chegou nos seus 30, 40, 50, voando, você nem viu. E é isso que ele está dizendo, a nossa vida é como uma neblina que aparece de manhã. Você já viu aqui nessa época do ano, tem neblina de manhã, fecha a balsa, os navios não podem passar. Ela até, no máximo, 10 horas da manhã, a neblina se desfez. Quando muito, ela chega às 10 da manhã. Então, você é como uma neblina da manhã. Vocês são como neblina da manhã, que cedo aparece e logo se dissipa. Foi, acabou. É isso. Ele fala dessa comparação da brevidade da vida. Nossa, passa rápido. Versículo 15. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Tiago aqui está nos ensinando a ter humildade. É preciso ter humildade na vida. Você precisa ser humilde diante do Senhor. Sem humildade, você se arrebenta. Sem humildade, ninguém alcança nada de Deus. Você não chega perto de Deus sem humildade. Sem reconhecer a nossa fragilidade diante do Deus que nos criou. Né? Tem que ter. Vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano? Tem a parábola do fariseu, os dois. Jesus conta a parábola dizendo: 2 homens foram ao templo no determinado horário. Um era um fariseu, que era o religioso, e o outro era o publicano, que para o judeu, ele estava contando aquilo para os religiosos, para o povo. E o publicano era a pior pessoa da sociedade. Né? As prostitutas e os publicanos eram considerados os piores, porque o publicano era um cobrador de impostos e ele era considerado um traidor da nação, porque cobrava imposto do judeu. Ele era judeu, cobrava imposto do judeu para mandar o dinheiro para Roma. Então o judeu nem aceitava o troco dele. Para um judeu não aceitar o troco, o negócio era pesado. Certo? Na brincadeira aqui. Mas ele não aceitava o troco. Então, o publicano, e aí chegou, Jesus conta e fala assim, os dois chegaram, aí o fariseu começou a dizer as suas boas obras. Senhor, eu jejuo 2 vezes levantou a cabeça e falou, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu faço isso, faço aquilo, dou meus dízimos, dou isso, falou tudo. E não sou como este homem que está aqui. Ou seja, eu sou bom. Deus, olha como eu tenho virtudes. E aí o publicano, Jesus diz, o publicano nem ousava levantar a cabeça, batia a mão no peito e dizia, tem misericórdia de mim, Senhor, que eu sou pecador.
E aí Jesus pergunta para todos: quem saiu diante de Deus justificado? Quem foi para casa justificado? Aí todos os religiosos: foi o publicano, porque ele foi humilde. Ele não se exaltou, não se achou, não se gabou, né? Não se vangloriou. Precisamos ser humildes nas situações. Amém, queridos? Diante de Deus, precisamos ser humildes. Diante das pessoas, precisamos ter humildade. Não se achar melhor que ninguém. E por isso que diz lá: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4,10. E Miqueias 6,8 diz: Ele te declarou ao homem o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames? Olha, o que é bom e o que é que Deus pede de vocês, ou de nós? Senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Então, com estas palavras, Tiago está falando para os irmãos da igreja de Jerusalém: sejam sábios e humildes. Incluam Deus nas suas decisões, incluam Deus nas suas escolhas, incluam Deus no seu dia, no seu casamento, nos seus negócios, na sua família. Ou seja, em todo o tempo da sua vida, inclua Deus. Coloque Deus. Todo o tempo da sua vida. E como é que eu faço isso? Orando por cada uma das áreas da minha vida. Eu incluo Deus, começo orando. Além de ler a palavra, que a gente fala tanto aqui, orando, oro por tudo. Decisões que irão mudar minha vida e de minha família nunca devem ser tomadas sem muita oração e, de preferência, buscando orientação. Você está fazendo assim o quê? Você está sendo humilde. Você está buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Oração, humilhação. Por quê? Porque eu não sou dono do dia de amanhã, eu não sou dono do tempo. Domingo passado, o pastor Paulo Friso esteve aqui conosco. Quem não ouviu a palavra dele, ouça, está lá no YouTube. Ele pregou sobre estamos em guerra. E quantas situações, né, se levantaram aí, mostrando que nós estamos em guerra. Palavra de Deus. O pastor Paulo Friso, eu comentei com vocês que eu conheço ele desde 97. Trabalhamos juntos, caminho, e ele hoje é o pastor que me acompanha. É alguém com quem eu falo, que eu ligo, peço orientação nos momentos difíceis, ore por mim. Peço para os irmãos daqui orarem também. Mas ele é aquele que eu peço nos meus momentos, estou durante o dia, ligo, situação assim, decisão para tomar. Pastor Nando, quando tem uma decisão difícil, me liga, o Henrique, o Leandro, o Elísio, ore por mim, o Teco, pessoas, vou parar aqui que senão, né? Ora por mim, me procuram no momento, você tem um minutinho? Tenho uma decisão assim, pedem conselhos, isso é ser sábio, amém? Há sabedoria, a palavra de Deus que diz que há sabedoria na multidão dos conselhos, ou na multidão dos conselheiros. A sabedoria para a nossa vida, né? Por quê? Porque a Bíblia fala para nós, a Bíblia nos diz que o coração é enganoso. Nosso coração nos engana. E a nossa carne sempre vai procurar um caminho de conforto. A nossa carne procura o caminho de conforto. Ela irá nos tirar das decisões difíceis. Nossa carne faz isso. Ela quer nos tirar das decisões de ser humilde, de ser reconciliável, de ser perdoador, de ser misericordioso, de fazer a coisa certa. A gente foge. Nossa carne não gosta do caminho estreito. Não gosta. Essa carne quer tranquilidade. Aí a coisa já se amplia muito mais, né? Eu conto um testemunho de trabalho, do passado, né? Que alguns até brincavam. Quando eu trabalhava na Brastemp, perdi um excelente emprego por não ouvir conselhos. Eu até ouvi conselhos. Por tomar a decisão confortável, fugir do caminho estreito, de ser humilde
no meu trabalho, reconhecer que eu tinha dificuldade com determinada área, que eu não queria mais fazer, e eu perdi um emprego. Excelente. Apanhei quase 2 anos por causa disso. Até Deus me dar um outro emprego excelente. E nesse outro emprego excelente, com 1 semana que eu estava lá, o problema que tinha ficado lá atrás, que eu não resolvi, estava me esperando lá na outra empresa. Estava lá me esperando. Por quê? Porque Deus não nos aprova se você não acertar. Com Deus não existe cola. Certo? Com Deus não existe decreto do Estado dizendo, esse ano aprova todo mundo. Com Deus, na escola de Deus, na escola da vida, você só é aprovado se você passar na prova. Se você não quiser passar pela prova, você já está reprovado. Se você fugir do caminho estreito, você já reprovou. Você tem que passar, e aí passar, ser aprovado, e aí você viu como Deus te fortalece, te deu sabedoria, te ajudou a vencer o demônio, ou a tua carne, e você é aprovado. Você passa a ser outra pessoa. E no novo emprego que eu estava lá, passei pela prova, fui buscar conselho, pedi para um pastor orar por mim, no final de semana, e ele foi usado por Deus na minha vida. Mudou do dia para a noite minhas decisões, meus temores. A Sandra já estava ficando maluca. Não, tudo de novo. Tudo de novo no sentido de eu estar entrando numa crise por causa de um problema que era parecido. E Deus foi lá, usou, levantei para... Foi o lugar onde Deus me abençoou. Foi o lugar que Deus me prosperou. Fui honrado. Passei pelas provas. Eu costumo dizer que eu tive que virar um leão para não ser devorado pelos leões que eu encontrava cada dia no meu trabalho. Porque no ramo de negócio, de vendas, é um monte de leão querendo te devorar. Você tem que virar um leão e enfrentar os leões. Tive que virar um leão. É o lugar onde Deus me preparou para ser um pastor. Foi o lugar que Deus me preparou, onde Deus me abençoou, ganhei dinheiro, levei essa mulher lá para a Flórida. Foi bênção. Tinha bênção, mas antes de chegar na bênção, teve a prova, teve a luta, teve as provações, tive que andar no caminho estreito, e aí veio a bênção. Fui honrado naquilo que parecia que era uma luta. Ganhei prêmio, tudo. Mas por quê? Porque fui buscar Deus, fui me humilhar, orar, jejuava, porque havia luta. Ia para convenções, fazia jejum de café da manhã. Você imagina você ir para um hotel, 5 estrelas, 93, 94, lá em quem conhece, eu não sei, Itapema Plaza Hotel, em Santa Catarina. Uma maravilha. Espetáculo. Convenção. Eu de jejum de café da manhã. Eu me lembro que eu cheguei no café da manhã, fui lá, estava buscando a Deus, decidido a fazer a vontade de Deus na minha vida, vigiando. E eu fui lá e eu entrei. Cheguei e comecei a pôr as coisas no prato. Eu falei, Deus do céu. Eu estou no céu e não sabia. Tá lá. Pô, cheguei. Quando eu cheguei na mesa com meus amigos, eu lembrei, você está de jejum. Café da manhã, você está de jejum. Eu peguei e fiz assim, olha, eu vou ter que ir para o quarto. Você quer ficar com isso aqui? Eu quero. Então topo. Virei, fui embora. Fui para o quarto, dobrei o joelho, tive meu tempo de oração, depois fui para a convenção. Né? Aí no almoço eu descontei, mas o café da manhã, queridos. Momentos de Deus na nossa vida. Você está buscando. Aleluia. Então é isso. E por isso também, Efésios 5, 15 a 16, diz assim, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O nécio, aqui, ou a tradução de nécio, é tolo, é insensato, ele é imprudente. O texto, e esse texto de Efésios 5, né, esse versículo 15 a 16, ele está no final do início desse texto, que começa nos instruindo a sermos imitadores de Deus, e como filhos de Deus, a andar em amor, como Cristo também andava. E na sequência, há uma comparação entre a luz e as trevas, todo esse texto, você pode ler em casa, né?
Há uma comparação entre a luz e as trevas, e depois diz, portanto, que é o que eu li, vede prudentemente como andais. Prudência. Não como tolo, como imprudente, como insensato, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então vamos lembrar, primeiro, o amanhã pertence a Deus, amém? O amanhã pertence a Deus. Segundo, se Deus nos concede o amanhã, é Deus que concede, nós devemos agora remir esse tempo. O que é remir? É resgatar. Remir é tomar posse dele. E como é que eu faço isso? Sendo imitador de Deus. Como filhos amados, andando em amor, assim como Cristo andou. É aplicar tudo que eu falei antes aqui para vocês e os princípios de Deus, o fruto do Espírito Santo, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas ações. Amém? Nos nossos relacionamentos. É aplicar isso. Quando a gente aplica isso no nosso relacionamento, presta atenção, isso tem bênção. É difícil, mas tem bênção. Amém, queridos? Aleluia. Então, amados, por isso que diz lá Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse texto é considerado o maior convite de salvação no Antigo Testamento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto. Quantas pessoas você conhece que estão adiando essa decisão? Quantas pessoas você conhece que adiam uma tomada de decisão fundamental e importante para as suas vidas? De buscar a Deus enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Quantas pessoas deixavam para amanhã isso? Em regiões em que aconteceu terremoto, em que regiões que aconteceu tragédias, ficavam adiando, como se tivessem o amanhã, e o amanhã não chegou. Como se fossem donas do seu tempo. E não entenderam que a nossa vida, ela é breve, e que nós precisamos tomar decisões. Sabe por que muitas pessoas não buscam a Deus hoje? Porque elas presumem que podem fazer isto amanhã, como se elas fossem donas do amanhã, como a gente já falou no início dessa palavra. E o amanhã é importante, a gente vai sair daqui hoje sabendo que o amanhã pertence a Deus. Amém? E se Deus nos concede o amanhã, nós devemos remir o tempo, resgatar o tempo, tomar posse do tempo. Glória a Jesus. Então, amados, presta atenção. Não fazer uma escolha é uma escolha também. Não fazer uma escolha é uma escolha. Buscai hoje, enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Se você não faz, você já escolheu não fazer. Se você não toma uma decisão, você já tomou a decisão de não fazer. Tem uma historinha de um pregador para ilustrar bem essa situação, né? O pregador, ele conta assim que tem um indivíduo que ele está num local, é só para ilustrar, onde de um lado é o céu, outro lado é o inferno. E ele tá no muro bem alto. E aí, no muro ninguém alcança ele. E de um lado os anjos estão gritando e olhando para ele e chamando, pula para cá, vem para cá. E do outro lado, os demônios estão sentados na mesa, tomando uma cerveja, jogando bola, assistindo o jogo do Corinthians. Estão lá. Então, eles estão lá. Perdão. Foi mais forte que eu. E eles... Está lá os demônios, curtindo a vida, adoidado. E o rapaz está lá em cima do muro, olhando aquilo, e aí ele pergunta para um dos demônios, escuta... Por que vocês não estão gritando para eu pular do lado de vocês, como os anjos estão fazendo do outro lado? Aí um demônio, assim, calmamente, olha para ele e fala, porque o muro é nosso. Só isso. Para não fazer uma escolha, você já fez a escolha. Não tomar decisões é fazer uma escolha. Tiago 4,17,
É o versículo que nós estamos vendo aqui. Portanto, diz Tiago 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pecado da omissão, né? De não tomar a decisão. Agora presta atenção, se alguém ouvir essa palavra, né, essa pregação, só esse trechinho, então pode virar, né, um pretexto, fora do contexto, certo? Porque aí ele vai justificar que tem que tomar uma decisão, seja qual for ela. Tome uma decisão, não fique sem tomar uma decisão. A decisão, ela deve ser tomada, sim, mas na verdade ela precisa estar fundamentada na vontade de Deus, nos princípios de Deus, amém? Tem que ser fundamentada desse jeito. Então, amados, reflita sobre isso. Quando demoramos para tomar a decisão certa, a decisão bíblica, que se baseia no amor, na misericórdia, na renúncia, na humildade, não reconhecendo que eu devo considerar os outros superiores a mim, que eu devo imitar Jesus que veio para servir e andou em amor, isso é pecado. A minha carne encontra 1000 argumentações para justificar a minha atitude e não fazer o que é bíblico. Isso é pecado. Isso serve para as decisões do dia a dia e serve para o teu casamento. Vou ler de novo. Quando demoramos para tomar a decisão certa, bíblica, que se baseia no amor, na misericórdia, na renúncia, na humildade, não reconhecendo que eu devo considerar os outros superiores a mim, considerar o teu cônjuge superior a você. Agir biblicamente. Por quê, meu irmão? Serve só para os outros? Vocês imaginam eu subir no púlpito, pregar a palavra de Deus, cantar, e em casa ser diferente? Ou dizer que não tem jeito mais? Se eu não aplico o que está na palavra de Deus para a minha vida, primeiro para mim. Amém? Eu tenho que ser assim. Eu vou ser incoerente, eu vou ser hipócrita. Sem contar que essa demora acaba me levando a tomar a decisão errada, baseada na minha carne e nas minhas argumentações carnais. Porque a carne, ela tem cada argumento impressionante. O diabo é assim. Ele é um bom argumentador também. Né? E o exemplo aqui, como eu já falei, casamento. Todo casamento precisa ser fundamentado no perdão, na renúncia, na misericórdia, no amor. É fácil? Não é fácil. Né? Muitas coisas cooperam para que relacionamentos se deteriorem, decepções, expectativas, erros repetidos. A lista é grande, irmãos. Vai longe. Mas a palavra de Deus diz: eu devo perdoar meu irmão. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 5 vezes, certo? 7 vezes 7. Certo? A Kenny gosta dessas pegadinhas, né, Kenny? Fazia lá no módulo C. Tá bom, 10 vezes 7. Não tá bom? Olha, 70 vezes. 10 vezes 7. Né? 11 vezes 7, 77, número perfeito. Quantas vezes? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? É fácil. Quantas vezes eu devo perdoar minha esposa? É fácil. Quantas vezes eu devo perdoar o meu marido? Cadê um homem de voz forte aí? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu marido? Opa, melhorou. Eu pensei que os homens iam falar em coro. Mas tudo bem. Então isso serve para casamentos e serve para os relacionamentos. Na igreja, amém? Não, para todo lugar. Até fora da igreja. Tá bom, queridos? Mateus 5, 43 e 47 a 47 diz assim: ouviste que foi dito? É Jesus dizendo aqui no Sermão da Montanha: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste.
para se tornar o quê? Filho do vosso Pai Celeste, faz o caminho de volta. Eu tenho que amar o próximo, né? Tenho que amar o meu inimigo e orar pelo que me persegue. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então Jesus estava falando para o judeu, que considerava que o próximo dele era só o judeu. Estava falando para os religiosos, para aquele povo, que quem é o meu próximo? Primeiro, o meu próximo é alguém que é da minha religião, Não, Jesus está dizendo assim, o gentil era aqueles povos pagãos. Então inclui tudo, os publicanos, eram aqueles que eles consideravam traidores. Então ele diz, esses aí já fazem isso, os gentios fazem isso. Se eu fizer isso só com quem me ama, com quem é meu amigo, eu vou ser igual a eles. Isto serve, de novo, para casamentos e relacionamentos. Então, portanto, de novo, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, amados, o que é ser sábio com o tempo? É não contar com o dia de amanhã. Primeiro, isso é ser sábio com o tempo. Está constatado que a ansiedade é o mal desse século, certo? A gente ouve falar isso há muito tempo. A ansiedade é o mal desse século. Também é constatado que o mau uso do tempo e a procrastinação causam ansiedade. Aumenta a pressão e o estresse. E, consequentemente, mais doenças para a nossa vida. Procrastinação, mau uso do tempo. Procrastinar é mau uso do tempo. É deixar para amanhã o que se podia fazer hoje. Deixar as decisões importantes, bíblicas, hoje, resolver hoje, conversar hoje, ir lá, acertar, perdoar. É duro, é difícil, não é fácil, né? Mas vai lá, resolve. Pessoas se recusam a conversar, casamentos acabam, amizades terminam. O fato de não agirmos da forma correta não nos permite nem conversar, nem ouvir, nem tentar resolver. Simplesmente usamos o tempo para fazer suposições, porque você passa o tempo, você vai supondo as coisas, né? Então, por quê? Porque nós já temos o veredito, nós somos sábios aos nossos próprios olhos, não agimos como pacificadores, não agimos com misericórdia, não agimos com humildade, e desta forma tomamos a decisão errada. Não nos deixamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Pagamos o mal com o mal. Quando Romanos 12, 17 diz, não retribuam a ninguém mal por mal. Amém? E colhemos as consequências disso tudo. Mateus 5, 41 diz, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Jesus estava dizendo isso para o povo dele, para os judeus, estava falando isso. Qual que era o contexto de dizer, de contar, de falar para eles? Né? Anda, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda com ele 2. O contexto da época era que os romanos, o soldado romano, ele poderia obrigar um civil, porque como os romanos dominavam toda a região, então havia leis que favoreciam os romanos, né? Que era não serem crucificados, né? Um romano tinha que ser julgado, tinha que ter um julgamento. Para o romano ele não podia ser açoitado sem um julgamento. Por isso que Paulo era romano, de filiação. E quando açoitaram ele, lá naquele caso de Filipos, ele e Silas foram açoitados, no dia seguinte, quando souberam que ele era romano, ficou todo mundo com medo, dispensaram Paulo, queriam que Paulo falou, não, agora eu quero que venham aqui. Lembra do caso do carcereiro que se converteu? Volta aqui, eu quero que vocês se desculpem. Paulo usou do direito dele. Venham aqui, vocês me açoitaram, eu sou romano, eu mereci um julgamento justo. E vocês não me julgaram. Ficaram com medo, porque eles poderiam agora ser julgados, porque cometeram um crime contra ele. Bom, mas aqui então um soldado romano podia exigir que um civil qualquer, dos povos que eram dominados por eles, levassem a bagagem deles 1 milha. Era direito do romano fazer isso, e o gentil tinha que fazer, carregar durante 1 milha. Aí Jesus fala assim, se alguém te exigir andar 1 milha, anda com ele 2.
Então, Jesus estava dizendo para ele que que era mais ou menos, que Jesus estava ensinando o quê? A disposição de ser humilde e servir. Seja humilde. Demonstre humildade diante dele. Mesmo que ele te exigiu, mostre para ele que você vai andar mais uma milha porque você quer servir. Não era fácil. O Jesus pediu coisas difíceis. Aliás, Mateus 5 a 7, né, quando Jesus fala do Sermão do Monte, ele fala de coisas difíceis para nós, mas que dependem da nossa vida. Agora, qual é o contexto para nós, queridos? Né? Como é que pomos em prática? Isso aqui é amar. É perdoar mais uma vez. A pessoa te decepcionou pela segunda vez? Anda com ela mais uma milha. É andar mais uma milha com alguém que te magoou. É andar mais uma milha com seu cônjuge. É andar mais uma milha com seu pai, com seu filho, sem que ninguém precise exigir. Você vai fazer isso por amor. Você vai fazer na disposição de servir, na disposição de ser humilde. É fácil? Não. Por isso que isso é aplicar Efésios 5. Imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor como Jesus. É o que Paulo nos manda lá em Efésios fazer. Então, amados, quando nós usamos nosso tempo de forma sábia, não como nécios, a nossa vida muda. Nossas atitudes mudam. Nosso testemunho causa impacto na vida das pessoas. Nosso testemunho causa impacto dentro da nossa casa. A nossa casa é abençoada, porque de dentro de um lar, onde há briga, discussões, Deus pode fazer um milagre e trazer restauração e reconciliação. Dentro de um relacionamento onde houve briga, decepção, frustração, Deus pode restaurar esse relacionamento, porque Ele é poderoso. E quando você diz que não tem mais restauração, você está dizendo que assim, Deus não tem poder para fazer o impossível dele na minha vida. Isso é pecado. Há uns 4 anos, teve um vídeo no WhatsApp, eu estou falando agora sobre, de novo, usar o tempo de Deus com sabedoria. E colocar Deus no teu tempo, nas tuas decisões, na sua vida. É fazer o que Deus nos ensina, nos fala que se nós fizermos, vai haver bênção para nós. Então, há uns 4 anos, teve um vídeo que rodou no WhatsApp, da Logos Bible Software, sobre uma pesquisa realizada com 40 mil cristãos entre 8 e 80 anos. E os resultados foram os seguintes. Era sobre a leitura da Bíblia. Quem lê a Bíblia uma vez por semana, e ele brinca, né? Que seria aquele momento em que você vai na igreja domingo e o pastor diz, vamos ler a Bíblia. Uma vez por semana. Você leu a Bíblia? Aqui. Aí ele diz que não há alteração na pesquisa. A pesquisa não apresenta nenhuma alteração. Quando as pessoas leem a Bíblia 2 vezes por semana, a pesquisa demonstrava que também na vida dessas pessoas não havia alteração. Quando elas liam a Bíblia 3 vezes, aí na vida dessas pessoas apareceu assim uma insignificante alteração, né? Mas muito pequenininha. Aí ele fala, agora, quando alguém lê 4 vezes ou mais a Bíblia por semana, aí o gráfico tem uma mudança sensível. O gráfico começou a mudar o que acontece na vida das pessoas. As pessoas estão incluindo Deus na vida delas. Estão sendo obedientes, estão buscando ao Senhor, está havendo um esforço. Então, aí a pesquisa começa a mostrar o quê? O sentimento de solidão cai 30%. Problemas com raiva caem 32%. Amargura com seus filhos, irmãos, casamentos, caem 40%. Sentimento de estagnação espiritual cai 60%. Contato com a pornografia cai 61%. Aí o que é muito objetivo, muito positivo, aparecia assim: compartilhamento da fé aumenta em 200%. A motivação para o discipulado, para o acompanhamento, aumenta em 230%. Então, a conclusão que nós chegamos
é a seguinte: você quer que sua vida mude? Comece a ler a Bíblia regularmente. Comece a colocar Deus no seu dia a dia. Comece a incluir Deus nas suas decisões. Inclua Deus no seu dia, na sua manhã. Inclua Deus nas suas orações. Na verdade, quando você ora, você já está incluindo Deus. Você está mostrando dependência de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, o Senhor nos diz, sem mim nada podeis fazer. Amém? Glória a Deus. Então, lembrando aqui, o amanhã pertence ao Senhor. Não devemos presumir que somos donos do tempo. O nosso tempo pode acabar sem avisos. Tiago nos instrui a dizer, se Deus quiser, iremos e faremos. Por quê? Porque Deus é soberano. E devemos remir o tempo. Portanto, Isaías 55:6 diz, buscai a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E Tiago 4:17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, amados, devemos aplicar a palavra de Deus nos nossos relacionamentos, sejam dentro ou fora de casa. O que serve para os outros, serve para nós. O que ensinamos para os outros, nós devemos ser os primeiros a praticar. Sermos humildes, pacificadores, reconciliáveis e misericordiosos. Amém? Vamos ficar de pé. Se você está me ouvindo, se você está aqui hoje e você quer tomar uma decisão de entregar sua vida para Deus e não deixar para amanhã, você pode fazer isso hoje. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Se alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus hoje, levanta sua mão no seu lugar. Eu quero fazer uma oração com você. Se tem alguém presente hoje e quer tomar essa decisão de colocar Deus no seu tempo, o tempo que Ele te deu, de incluí-lo e fazer com que e permitir que Ele seja o dono disso tudo, se submeter a Ele, colocar Ele no trono do tempo da sua vida. Se você quer fazer isso, você que está online ou você que vai ouvir depois, repita essa oração comigo.